Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, irmãos em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. Amados, quando eu falo aqueles que não conhecem Jesus, eu estou me referindo assim. Todas as pessoas sabem o nome de Jesus, sabem sobre Deus algumas coisas e até professam Deus, né? Falam de Deus. Deus me ajude, o Deus maravilhoso faz, eu tenho fé, eu sei que Deus existe, eu sei que Deus está conosco. Mas esse convite da palavra de Deus não é simplesmente para você lembrar que tem um nome de Deus e tem um nome de Jesus. É para que você viva o nome de Deus, o nome de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Para que você conheça não só de ouvir falar, mas que você tenha experiências com esse Deus maravilhoso, como os homens do passado, do Antigo Testamento e do Novo Testamento tiveram. Alguns conheciam só de ouvir falar, não acreditaram nos seus prodígios e maravilhas. Alguns o conheciam só distantemente, porque ouviram algo dele, mas alguns o conheceram intensamente, poderosamente. E eu quero me referir a um texto quando Deus estabelece ao profeta ungir o rei Davi, no princípio de todas as coisas do reinado de Davi, ou seja, no ungir de Davi ao reinado, mesmo que ele não assumisse ainda o reinado, Davi já tinha sido ungido rei no lugar de Saul. Saul ainda governava. E a palavra de Deus diz assim em 1 Samuel, do profeta Samuel, capítulo 16, diz assim, eu vou ler alguns versículos, amados, do versículo 1, esse texto está do versículo 1 ao 13, mas eu vou ler alguns versículos. Diz assim a palavra, capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provi um rei. Deus está estabelecendo que ele proveu um rei e ele estabeleceu um rei. Não foi a escolha de Samuel e de ninguém, amados. Foi estabelecido pelo próprio Deus. No versículo 1 do capítulo 16, deixa isso bem claro. Versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram, é em paz a tua vinda? Versículo 5. Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou ao sacrifício. Versículos 6 e 7. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Que coisa tremenda. Versículo 11 ao 13, para nós terminarmos o texto. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi a Ramá. Que texto poderoso na fase ou no dia em que o rei Davi foi ungido. O Senhor determinou ao profeta algo tremendo. O profeta estremeceu porque ele pensou, mas Senhor, se Saul souber,
O que acontecerá comigo? Olha como nós somos tementes e ainda incrédulos. O profeta conhece o Senhor, foi uma ordenança e uma determinação de Deus. E certamente quando ele determina, ele está à frente de todas as coisas, amados. Não havia oportunidade de nada atrapalhar o que ele declarou. Ele declarou, vai até este lugar, vai até Jessé, o belemita, e separa, um dos seus filhos será ungido rei, eu escolherei. E ele foi, mas antes do versículo 11 ele apresenta todos os seus filhos. E isso é muito interessante porque às vezes nós olhamos para as pessoas com uma aparência. Às vezes você vê uma pessoa de terno e gravata, amados, num banco ou em qualquer lugar e você fala, que homem bem-sucedido, esse deve ser um advogado, um pastor, um homem muito rico, eu sei lá o que você pensa. Eu já usei terno e ainda uso em algumas ocasiões. Mas isso não faz diferença nenhuma, amados. Se eu pregar sem terno ou com terno ou de bermuda, isso não anula a minha responsabilidade com o Evangelho de Cristo e com o Evangelho da Palavra. Porque o que está no seu coração é que vale, não é a sua vestimenta, não é o que está no exterior, como Deus mesmo fala a Samuel. Deus fala, não olhe a aparência deste homem, não olhe para a sua formosura, sua altura e sua beleza, porque certamente Samuel olhou para o filho mais alto, para o filho de porte e falou, certamente este o Senhor escolherá. E quando vem um homem de estatura menor, com os cabelos ruivos, de olhos claros, e um homem, um rapaz, um menino, um jovem. E Deus diz para Samuel, é este. O interessante é que Samuel, quando Deus falou para que não olhasse a aparência, no coração de Samuel já estabeleceu, é o outro filho. Você tem outro filho, tem mais alguém? Tem Davi, está apacentando ovelhas. Mas certamente o pai pensou, não é esse. É o único, é o menos provável, é o filho improvável. Talvez eu e você já vivamos isso, amados. Já vivemos isso outrora, ou vivemos agora, nesse exato momento. Talvez as pessoas que olham para você, talvez a sua própria família. Não. O nosso filho sempre foi bem sucedido, mas aquele outro ali não acontece nada. Talvez pensem assim de você. Mas quem determina quando as coisas vão acontecer ou devem acontecer é Deus, amado, não é o homem. Portanto, assuma essa responsabilidade em Cristo e confie plenamente nele. Da mesma forma que Samuel colocou a intenção de ungir um outro, Deus veio a ele e falou, não, não é esse. Eu escolhi um homem conforme o meu coração e conforme está o coração dele. E a palavra de Deus diz que, no versículo 13, tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Amados, certamente aquilo foi um impacto na família de Davi. Jessé, o seu pai e os seus irmãos ficaram totalmente abalados, totalmente desestruturados, porque quando viram aquilo, não pode ser verdade isso. O Senhor escolheria Davi, o menos improvável. É assim que ele faz às vezes, amados. Quando nós olhamos para pessoas como menos improváveis, nós estamos dizendo, eu é que determino, mas a última palavra é do Senhor. Talvez seja o mais provável aquele que eu e você estamos olhando com olhos de descaso e dizendo, esse não tem probabilidade nenhuma de ser o rei, de ser o homem que vai estar à frente, de ser aquele que vai ditar as palavras aqui nesse lugar. Às vezes nós olhamos para um adorador, para um homem que vai, um levita, um homem muito bonito, uma mulher muito bonita, uma voz muito agradável. Mas o que vai chamar o coração, atrair a presença de Deus, às vezes, amados, é um irmão que você menos espera, que menos atrai aos seus olhos, mas o coração, a pureza de coração, a intenção desse louvor, dessa adoração vem intimamente, vem do seu interior e Deus olha para aquilo e atrai a sua presença e ele vem. Você já provou isso certamente e vai provar ainda. Por isso, amados, confie nesse Deus soberano que muda a história de uma nação através de ungir Davi a rei, que muda a história de uma nação que confiava em cavalos, em reis e tantas coisas, em imagens, quando coloca o reinado de Davi, que é um reinado de um homem conforme o coração de Deus, e a palavra é tão genuína que ela não distorce, ela não muda nada, ela fala dos pecados de Davi quando foi rei, ela fala de todos os seus delitos, de todos os seus, a seu apartar da palavra de Deus, mas ela fala do arrependimento genuíno de Davi, e a palavra poderosa de Deus faz com que ele seja o maior rei do povo de Israel, e faz com que este homem
prove da graça, da misericórdia e do poder de Deus. Amado, é um convite ao teu coração. Olhe, ouça a palavra, leia a palavra, medite dia e noite nessa palavra e veja a profundidade do caráter de Deus, dessa plenitude do Deus poderoso que faz algo que nos deixa abalado, que abala a nossa estrutura, que nos impacta. Impactou a vida da família de Jessé, trazendo o filho o filho que não era projetado para aquilo. Era simplesmente um pastorzinho de ovelhas. Mas Deus o faz e determina que ele seria o rei de Israel. Deus, eu não estou falando que Deus quer que você seja um rei, amado. Talvez não seja isso, ou talvez você possa chegar a uma posição elevada no plenado, no Senado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que ele pode te exaltar, sim, amado. Mas você precisa confiar nele. Você precisa depositar a tua plena e total confiança naquele que é poderoso para transformar a história de uma vida. Então, amado, que essa palavra chegue ao teu coração, como se fosse uma flecha penetrante, não para te ferir e para te matar, uma flecha penetrante para que você comece a discernir e a entender o tempo do Senhor e o poder do Senhor. Que a graça, a paz do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com a minha e com a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.